Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo vamos continuar os nossos estudos sobre métodos em C#. Desta vez vamos estudar os parâmetros opcionais em métodos. Bom, um parâmetro ele é especificado como opcional quando você tem um valor padrão atribuído a ele. Tá? Então, valor padrão atribuído ao parâmetro. Tá? Significa que, na hora que você chama esse método, você vai ter um ou mais parâmetros que precisam ser passados e você pode configurar alguns deles com valor padrão. O parâmetro que tiver o valor padrão, ele é opcional. Você pode ou não passar o argumento para esse método durante a execução, durante a chamada do método. E se você passar um argumento, ele vai usar aquele argumento como parâmetro. Se você não passa nenhum argumento, ele usa o valor padrão como parâmetro. Tá? Uma coisa importante quando você trabalhar com parâmetros opcionais é que todos os parâmetros obrigatórios têm que ser especificados antes dos opcionais. Então, se você tiver um método no qual você tem que passar vários parâmetros, alguns deles são opcionais e outros não, quer dizer, são obrigatórios, os obrigatórios devem ser especificados antes. Então, todos os parâmetros mandatórios devem ser especificados antes dos opcionais na hora que você escreve o código do seu método. Tá? Se você não passar um argumento que foi classificado como opcional, o método usa o parâmetro opcional definido com o seu valor padrão. E muito importante, o C# ele vai utilizar a posição de cada argumento, passado ao método para determinar a quais parâmetros eles se referem, ou seja, em ordem. Por isso, você precisa especificar os parâmetros mandatórios antes dos opcionais. Tá? Senão, o C# não sabe se você está passando um parâmetro que vai ser usado como opcional ou como obrigatório, ou se você está pulando a passagem de um argumento. Beleza? Para a gente entender melhor como é que funciona esse esquema do parâmetro opcional, eu tenho um programinha aqui em C# que eu vou utilizar como exemplo. Então vamos lá para o C#. Então eu estou aqui no Visual Studio e eu tenho um programinha, tá? Ele é pequenininho, e eu utilizo esse programa para demonstrar a passagem de parâmetros opcionais. Então o que interessa para a gente mesmo é essa parte aqui de baixo, que é onde está o método de exemplo que eu criei. Esse método eu chamei de param_opcional, parâmetro opcional. Tá? É um método static void, quer dizer, ele vai executar uma ação, não vai retornar valor e não precisa instanciar a classe para usá-lo. O método param_opcional ele recebe dois parâmetros de entrada, um parâmetro inteiro e uma string. O inteiro chama-se par1, parâmetro 1, e a string chama-se parâmetro 2. Tá? O primeiro parâmetro, par1, ele é obrigatório. Sempre que eu chamar esse método, eu preciso passar um argumento para esse parâmetro. Tá? Preciso passar um valor para ele. Senão o método vai dar erro. Já o segundo parâmetro, ele é opcional. Como é que eu sei que ele é opcional? Porque veja, na própria declaração do parâmetro, eu já atribuí um valor a ele. Então essa string par2 já recebe a string inserido pelo método. Coloquei uma frase aqui. Então, se na hora que eu chamar esse método, o param_opcional, se eu passar um argumento qualquer nessa segunda posição, ele vai ser passado para par2 e vai ser processado dentro do método. Mas se eu não passar nada, ele vai utilizar essa frase aqui. Por isso, esse cara é o parâmetro opcional. Esse aqui, eu posso deixar de passar um argumento, porque o método vai funcionar do mesmo jeito. Ele tem já um valor padrão. Já o primeiro parâmetro, como é obrigatório, eu tenho que passar, senão o método não funciona. Legal? E lá dentro do método, eu declarei uma variável string, do tipo string chamada resultado, que vai receber uma concatenação de strings. Primeira frase, parâmetro obrigatório, mais o valor do parâmetro 1 que eu passei, convertido para string,
depois concatenando com a frase parâmetro opcional e mais o parâmetro 2 opcional. Se eu passar alguma coisa, essa alguma coisa vai aparecer escrita nessa posição. Se eu não passar nada, é opcional, vai aparecer a frase inserido pelo método. Beleza? E aí depois eu mando escrever na tela a variável resultado. Bom, e na hora de usar isso? Então, na hora de usar, eu tenho aqui um programinha no qual eu declaro os dois argumentos que eu vou usar, a variável parâmetro 01 e a variável parâmetro 02, uma é inteira e outra é string. Aí eu escrevo algumas mensagens na tela. Primeiro, sem passar o parâmetro opcional, mando o usuário digitar o parâmetro obrigatório, que vai ser um número, capturo esse número e gravo no argumento ou variável parâmetro 01. E depois eu chamo o método param opcional e passo para ele apenas um argumento, parâmetro 01. O segundo argumento eu não passo. Lembra, o segundo é opcional. E aí eu mando ele executar esse método e ele vai escrever na tela a frase correspondente. Depois eu vou fazer o teste com o mesmo método, só que dessa vez também passando o parâmetro opcional. Então agora eu peço para o usuário digitar o primeiro parâmetro obrigatório, que é um número, e depois o segundo parâmetro, que é opcional, vai ser um texto. Capturo um em parâmetro 01, outro em parâmetro 02, e aí eu chamo o método parâmetro opcional, passando como argumentos ambos os parâmetros, 01 e 02. Agora, o método vai usar o valor que estiver aqui dentro dessa variável para fazer o processamento. Então, em vez de aparecer a frase inserida pelo método, vai aparecer a frase que eu escrevi. Então, vamos executar para vê-lo em funcionamento. Bom, sem passar o parâmetro opcional primeiro, digite apenas o parâmetro obrigatório, que é um número. Eu vou digitar o número 20. Pressiono Enter. E aí ele me diz, o parâmetro obrigatório é 20 e o opcional é a frase inserido pelo método, certo? Porque eu passei um parâmetro só. Agora vamos fazer o teste passando o parâmetro opcional também. Então, o primeiro passo, digite o parâmetro obrigatório, que é um número. Vamos supor o número 35. Enter. Agora ele pede o parâmetro opcional, que vai ser um texto. Então eu vou colocar uma frase qualquer, por exemplo, Boson treinamentos. Opa, aqui o T é maiúsculo. Treinamentos. Pressiono Enter. E aí ele me diz, parâmetro obrigatório passado foi o 35 e o opcional é a frase Boson treinamentos. Então, em vez de escrever a frase inserida pelo método, que era padrão, ele inseriu a frase Boson treinamentos que eu passei na hora da chamada do método. Beleza? Então, é assim que a gente utiliza um parâmetro opcional. Então, lembre-se, voltando aqui no código-fonte, o parâmetro, para ser opcional, ele deve ter um valor atribuído na hora de você declarar esse parâmetro aqui no método. Tá? Então, atribuir um valor, ele passa a ser opcional, porque aquele valor é o valor padrão. É o valor que vai ser usado se não for passado um argumento para ele. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Nesse vídeo você aprendeu a usar um parâmetro opcional no C#. Nos próximos vídeos vamos trabalhar um pouco mais com os métodos, falando de argumentos nomeados e modificadores de acesso. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.